Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de um problema que acomete muita gente e o que acontece é que normalmente as pessoas saem de muitos médicos ou então acabam seguindo tratamentos por conta própria que pioram a situação e pior ainda, que é perigoso também a longo prazo. Então a gente vai falar sobre refluxo, tá? Aquele incômodo, né? A volta, na verdade, do conteúdo do alimento, né, que está no estômago para o esôfago. Então você sente aquela queimação, sente dor e um dos sintomas também muito comuns que muita gente não associa é uma tosse que fica sem parar, que também muitas vezes é o refluxo, certo? Então só para a gente entender um pouquinho como isso acontece, eu vou mostrar para vocês, relembrar, né, daquela coisa da escola que todo mundo, quem não é da área nem lembra mais, do sistema digestivo. Então vamos lá, vou fazer um desenho para ficar mais fácil. Aqui, gente, quando a gente come alguma coisa, olha só, pessoa, tá? A gente tem o esôfago e aí a gente tem o estômago. E aqui a gente tem o nosso intestino, certo? Então, quando você come alguma coisa, esse alimento vem para cá e vai para o estômago. Esse estômago aqui, ele é muito ácido, tá? E ele tem que ser ácido, não é à toa que esse pH dali é ácido assim. Ele tem que ser ácido, suco gástrico muito ácido, porque é ele que digere proteína. E para essa digestão acontecer, você precisa dessa acidez. Então muita gente fica querendo, preciso tirar a acidez do meu estômago. Não, o estômago tem que ser ácido, certo? Por que essa parede do estômago aguenta essa acidez? Porque aqui na parede do estômago existe uma camada de muco. E tudo que eu estou explicando para vocês vai ter um sentido depois na hora de eu explicar do tratamento, certo? Aqui tem uma camada de muco, então esse muco protege, certo? Aqui no esôfago não é um ambiente, não é uma mucosa preparada para acidez. Então, quando esse alimento que está aqui, ele volta, que é justamente o refluxo, ele agride essa parede do esôfago. E isso é perigoso, cronicamente, se isso acontece o tempo inteiro, é perigoso, porque essas células não estão preparadas para isso. Então, elas vão estar sendo agredidas o tempo inteiro. Então, cronicamente, a pessoa que tem refluxo e não trata, ela pode desenvolver, por exemplo, um câncer de esôfago, certo? Bom, o que acontece? Aqui, principalmente no estômago, é onde começa a digestão das proteínas. Então, por isso que eu falei que o pH tem que ser muito ácido. E aí, esse suco gástrico, ele vai envolver esse alimento, essa proteína, para vir justamente a enzima que digere essa proteína, ela conseguir atuar, tá? E aí, você vai guardar uma informação que eu vou dar para vocês. Esse aqui, vamos lá. HCl é o suco gástrico, ele prepara o alimento para pepsina, por exemplo, que é uma enzima, tá, da proteína, que digere a proteína, e quem estimula a produção disso aqui é um hormônio chamado gastrina. Ele estimula esses dois aqui. Guarda essa informação aí para vocês, tá? Bom, o grande erro de todo mundo é achar que tem que tratar um refluxo diminuindo a acidez do estômago, tá? Então, gente, estômago é para ser ácido, não é à toa que ele tá aqui assim no nosso corpo. Quais são as causas, então, que a gente tem do refluxo? Bom, a verdade é que a gente tem uma frouxidão, tá? Num esfíncter. Então, olha só, quando um alimento ele passa por aqui existe um esfíncter, que é como se fosse uma portinha. Quando o alimento vai passar, essa portinha abre, tá? O alimento passou, essa portinha fecha. A mesma coisa a gente tem um esfíncter aqui, que é do estômago para o intestino. Então, na hora que tem que passar para cá, a portinha abre, levanta. Passou o alimento para cá, a portinha fecha, para não voltar. Então, a gente no refluxo acaba tendo um problema nessa portinha. A portinha fica meio frouxa, tá? O alimento passa, mas ela não fecha direito. E o que causa isso? Por exemplo, sobrepeso, gordura abdominal. A gordura abdominal, ela faz uma pressão aqui muito grande que acaba que essa portinha não fica muito fechada. Então, para resolver o problema de muita gente, basta emagrecer. A gente emagrece, tira essa gordura abdominal e a pessoa não tem mais refluxo, tá? Outra causa também que acontece é uma refeição com muita gordura. A gordura, ela é
difícil de ser digerida, né? Ela pesa, ela fica muito tempo no nosso estômago. Então, quanto mais tempo aquilo ali fica no nosso estômago, mais chance daquilo ficar abrindo essa portinha que tem que estar fechada. Então, vocês podem reparar, vocês que têm muito refluxo, né? Muita azia, muita queimação, se comer um salgadinho desses de festa, a coisa que parece que tem uma fogueira, né? Outra coisa importante também é a questão da intolerância alimentar. Tá? Da sensibilidade alimentar. Então, olha só, uma coisa que eu vou explicar que é importante, muita gente vai se identificar. Existem alguns alimentos que eles são difíceis de serem digeridos, tá? Eles já têm uma molécula ali complicada, já tem um peso molecular a proteína. E aí a gente tem alimentos que contêm glúten, leite, derivados de leite, por exemplo. A soja também é muito assim. Até a clara de ovo é perigosa para muita gente também. O que acontece? A pessoa não consegue digerir isso muito bem. Então fica ali muito tempo esse alimento que está com dificuldade de ser digerido no estômago, tá? Quanto mais tempo isso aqui fica aqui, mais chance de abrir essa portinha. Então, às vezes, a pessoa tem uma sensibilidade ao glúten, e aí, se ela retira os alimentos que têm glúten, ela já não tem mais o refluxo, porque simplesmente ela consegue fazer uma digestão normal, porque aquele alimento ali estava prejudicando. Então, ficar muito atento aos alimentos que você está comendo, aquilo que você percebe, nossa, quando eu como isso, eu sinto que é essa queimação, eu tuço muito, começa a prestar atenção nisso que você vai ter várias dicas em relação a isso, certo? Vamos falar agora um pouquinho de tratamento. Quando a gente fala aí do medicamento mais prescrito no mundo, tá? É um dos medicamentos mais prescritos no mundo, são os prazóis. O que são os prazóis? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, toda essa família que são inibidores da bomba de próton, ou seja, são medicamentos que vão fazer com que a acidez do estômago fique mais baixa, ou seja, que não tenha tanta acidez no estômago. Resolve aquela dor, resolve aquele incômodo, mas na verdade você não está tratando e você está se colocando aí a um risco muito grande, tá? Vocês vão entender por quê. Então, como eu falei, estômago tem que ser sempre ácido. Quando você está tomando um medicamento desse, e existem prescrições, e eu já vi muitas prescrições dessa na minha mão, tomar para sempre, uso da vida, tá? Vitalício, que é super perigoso. Então, quando você tem uma prescrição dessa, a acidez do estômago, lembra, ele tem que ser ácido, ele não vai ficar muito ácido, né? E aí, o que vai acontecer aqui? Se não tá, gente, quem faz o estímulo, na verdade, para acidez é a gastrina. Se a acidez está baixa, ou seja, está pouca acidez, essa gastrina ela vai começar a aumentar. Ela vai começar a aumentar muito a quantidade dela para dar cada vez mais estímulo numa tentativa de fazer essa acidez ser restaurada. Ok, só que isso é muito perigoso. A gastrina é um hormônio trófico, ou seja, ela estimula a proliferação celular, tá? Então é muito perigoso, por exemplo, existem muitos estudos associando o aumento da gastrina com câncer, por exemplo. Então, quando você toma um medicamento desse, você não pode nem parar de uma vez. Geralmente a pessoa para e fala assim, meu Deus, não tem condição de ficar sem isso. Porque imagina, a gastrina tá lá no alto, né? Você parou o prazol e aí de repente vai vir uma acidez absurdamente alta e a pessoa fala, não consigo, tem que viver com esse remédio. Então a gente tem que fazer um desmame para que você consiga daí sair desse prazol, mas é muito perigoso. E quando a gente tem um estômago que não tem muita acidez, você não consegue absorver muitas vitaminas e muitos minerais, principalmente aí quando a gente fala da B12, do magnésio, do ferro, do cálcio, tá? Por exemplo, a B12, ela baixa, ela tem muita associação aí com doenças neurológicas, doenças mentais. Então, você viver uma vida com um estômago que não é muito ácido, com um estômago alcalino, com uma B12 muito baixa, você pode acabar tendo um risco aumentado de Alzheimer e um risco aumentado de demência. E isso daí você também vai sentindo sintomas no dia a dia, mais corriqueiramente, mais recentes, atuais, como uma memória ruim, então depressão, tudo isso está associado à B12. Cálcio, existem muitos estudos mostrando a associação, por exemplo, do consumo, né, desses prazóis com aumento de fratura,
com diminuição da densidade mineral óssea, ou seja, a pessoa começa a desenvolver osteopenia, osteoporose. O ferro sempre baixo, que é muito ruim também, porque o ferro também é importante para a defesa que a gente precisa do nosso organismo, antioxidante, para o funcionamento da tireoide, para a oxigenação das células. E o magnésio que é um mineral fundamental para tudo que vocês podem imaginar. Magnésio é tipo uma vitamina D, sabe? Tem que ter. Ela faz bom para quê? Para tudo, para qualquer coisa que você pensar. E o magnésio está sempre muito baixo na gente. A gente até precisa suplementar, porque a gente não tem muito magnésio nos alimentos aqui, por exemplo, no Brasil, porque o nosso solo não é rico em magnésio. E aí você toma um prazol desse, você fica com menos magnésio ainda. Então, olha quantas coisas um medicamento que você compra na farmácia num preço barato, que você acha que está até arrasando, que é o tratamento que todo mundo passa, e que muitas vezes você está com esse tratamento para fazer para a vida inteira, tá? Quanta coisa pode te trazer. Tá? É muito sério, por isso que é tão importante a gente ter essas informações aí importantes e corretas, certo? Então a gente tem que fazer esse desmame. Como que a gente faz então, por exemplo, um tratamento eficaz, né? Vamos começar por aqui. Primeira coisa, quando a gente faz o desmame do prazol, a gastrina está muito alta. Então a gente vai precisar, o pH do estômago não está ácido, a gente precisa restabelecer a acidez desse estômago. Então existe uma substância chamada betaína HCl, que é uma substância totalmente natural. E ela vai restabelecendo a acidez desse estômago. Então é legal quando você vai fazendo o desmame do prazol, você ir tomando a cápsula de betaína, né? E essa dose, que dose? É que a dose é muito individual. Tem gente que aguenta uma dose mais alta, tem gente que aguenta uma dose mais baixa. A gente vai usar também enzimas digestivas. Pensa que seu estômago, que é importantíssimo para digerir proteína, ele já está lá meia bomba, não está conseguindo digerir muito bem. Então as enzimas, a gente tomar a pepsina, tomar uma bromelina, tomar enzimas digestivas que podem estar na cápsula, podem te ajudar muito nesse processo digestivo enquanto a gente vai restabelecendo esse estômago, certo? E quanto melhor você digerir esse alimento no seu estômago, ele não vai voltar. Concorda? Ele vai seguir o caminho que ele tem que seguir. Então, as enzimas digestivas também são muito importantes. Por exemplo, o abacaxi, toda vez que você comeu o abacaxi, nunca joga fora aquele meinho que todo mundo joga fora. Que ali naquele meinho a gente tem uma enzima que digere proteína super importante, que é a bromelina. Então, já é uma dica assim dentro da alimentação que você pode fazer. Existe um chá também, que é o chá dente de leão, que é uma erva que é super bacana para desintoxicação, mas que também é super bacana para a gente restabelecer a acidez do nosso estômago. Então, olha, é tudo ao contrário do que você pensa. Você está pensando que o tratamento é tirar a acidez. Não é. A gente tem que melhorar essa acidez. A gente tem que evitar esse retorno desse alimento do estômago para o esôfago, tá? E aí, uma outra coisa bacana que pode ser também tomada, ingerida em cápsulas, tá? E também a gente aproveita pela alimentação também, é uma substância chamada D-limoneno. Ela tá na casca da laranja, na casca do limão. Tem um efeito antioxidante muito bacana, anti-inflamatório muito bacana. E ele faz o quê? Ele começa a fazer esse esvaziamento do alimento ser mais rápido. Quanto menos tempo esse alimento ficar no seu estômago, menor chance dele voltar. E não só isso, ele é muito volátil, tá? Ou seja, ele consegue subir como um arzinho para cá, para o seu esôfago e proteger aqui essas células e essa parede que não está pronta para estar em contato com o conteúdo ácido. Então o D-limoneno pode ser ingerido tanto por cápsula, como você pode raspar, por exemplo, a casca do limão e jogar em cima da sua salada. Eu sempre falo para os meus pacientes com refluxo, pega um garrafão d'água, raspa a casca do limão, casca de laranja e vai bebendo isso daí durante o dia inteiro. Você já está ingerindo D-limoneno, protegendo tudo aqui, ó, o seu esôfago, certo? Bom, a gente tem um outro suplemento também que é bem bacana de ser usado, que se chama de DGL. DGL, ele é obtido através do alcaçuz, que a gente chama de licorice, tá? Bom, o DGL ele faz o quê? Geralmente a gente mastiga no início das refeições e aí ele vai fazer uma outra proteção. Ele vai proteger, ele vai aumentar essa camada de muco. Então, é muito bom para quem tem gastrite também, porque quem tem gastrite geralmente tem essa camada de muco reduzida e aí sente dor. Então, a gente vai estar restabelecendo a acidez desse estômago e a gente vai estar protegendo ele aqui também. Ele tem que estar ácido, senão vai voltar, entendeu? Então,
É muito importante a gente cuidar também do nosso intestino, muita fibra, tá? A gente precisa, até porque, gente, lembra quando eu falei? Você está digerindo tudo muito mal. Então, você vai ter proteínas, por exemplo, mal digeridas, que elas passando para o seu intestino, elas vão causar um outro problema, que é uma disbiose, alteração da flora intestinal, porque ela vai ficar ali, é como se fosse uma molécula que não serve muito para nada, vai ser ali fermentada, vai crescer bactérias ruins, e aí você vai ter um outro problema, gases, problemas nas fezes, vai ter prisão de ventre ou bolinhas, vai ter distensão abdominal, enfim, você vai criar um outro problema também. Então a gente também tem que cuidar desse intestino, que tem que estar com bactéria boa, por isso que é importante estar sempre usando um probiótico. A gente precisa de muita fibra para que ele esteja num pH adequado para as bactérias boas proliferarem, certo? E a gente tem que sempre ir na alimentação de verdade, tá? Sem coisinha de biscoitinho, é sem glúten, mas é biscoitinho sem glúten. Não, vamos no alimento de verdade, aquilo que tem fibra, aquilo que tem antioxidante, aquilo que tem substâncias que são anti-inflamatórias, que vão ajudar também não só o seu esôfago, mas o seu estômago e a saúde como um todo, certo? Então, esse é o tratamento para resolver esse problema do refluxo, não causar um outro problema além do refluxo. Sempre importante também, dosar nos exames de sangue. Se você toma direto esses medicamentos como o omeprazol, B12, magnésio, ferro, B12, magnésio e cálcio, tá? Principalmente, importante ver todos, mas dosa esses, preste atenção, repõe o que precisa e aí seguindo essas dicas, com certeza você vai melhorar e se curar aí desse problema. E se você gostou, curte, compartilha, pode ter muita gente que você conhece, que você pode ajudar, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima.